Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma segunda-feira que a gente vem estudar um pouquinho, ouvir uma mensagem do Evangelho. Estamos aí com a nossa reforma. A gente limpa, mas aí sempre fica um pouco sujo, empoeirado, então a gente pede a compreensão de todos. E não só a compreensão, como também a gente pede o auxílio aí, quem puder nos ajudar, a casa. Nós estamos erguendo as paredes ali no fundo. Quem quiser visitar a obra durante o dia, pode vir. À noite também, mas está um pouco escuro. De dia é melhor. E aí nós temos, quem quiser e puder, né, auxiliar, doando aí alguma coisa para casa. Nós temos o piso, né, que a gente vai comprar o piso, inclusive vai trocar depois aqui do salão, e lá para o fundo tudo, ou doando um saco de cimento, ou mais, aquilo que cada um puder, e sentir vontade de colaborar, a casa agradece, tá? Estamos fazendo ali 2 salas para evangelização, para os estudos, uma cozinha, que não vai ser tão grande por conta do espaço, mas nós não temos, né? Então a gente está fazendo, para que a gente possa melhor acomodar, melhor nos instalar para as nossas tarefas, tá? Então qualquer ajuda é bem-vinda, a gente agradece e a casa agradece, tá bom? E hoje, então, estamos aqui. A casa tem um Pix, uma conta no banco. Então, quem quiser ajudar, nós temos o Pix. O número é 47 718 358 000118, no Banco Cora, tá? Então, vamos iniciar o nosso ano, né? A primeira palestra do ano de 2025. Desejamos aí a todos nós um ano de muita paz, muito trabalho, que a gente possa fazer o nosso ano ser novo, né? Com as nossas atitudes, novos projetos, não só materiais, porque quando a gente fala em progresso, em renovação, a gente pensa nas coisas materiais, que são importantes para todos nós. Mas precisamos pensar aí no nosso espírito, nas nossas aquisições que são eternas, são perenes, né? Então que a gente possa fazer aí um ano melhor para cada um de nós e para todos nós. Vamos ler uma mensagem do livro Sinal Verde, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. A mensagem número 17, dever e trabalho. Compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Só que possamos aí nos esforçar no trabalho do bem, da cooperação, nos unirmos em torno da obra do Cristo, que nos auxilia nas nossas caminhadas.
Hoje nós estamos, para nós espíritas, né, é um dia também muito importante, em que comemoramos o lançamento do livro A Gênese, que foi lançado em 6 de janeiro de 1868, há 157 anos. Então a nossa gratidão aí ao nosso querido Allan Kardec, que nos trouxe as obras que nos auxiliam na compreensão do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então vamos agradecer a Deus, unidos em pensamento, em sentimentos, buscando a companhia de Jesus, de Maria Santíssima, dos espíritos amigos desta casa que nos auxiliam, agradecendo ao nosso mentor individual, nosso anjo guardião, que aceitou a tarefa de nos auxiliar na caminhada, nesta jornada. Agradecemos a Deus por todo o auxílio, todas as bênçãos que nos concede a cada dia e pedimos o amparo, a assistência, para que possamos compreender a mensagem do Evangelho de hoje, trazendo para os nossos corações esses ensinamentos, essas mensagens, esses exemplos que Jesus nos deixou, para que a nossa vida se torne mais suave, para que possamos enfrentar os desafios de cada dia com bom ânimo, com coragem, com fé e gratidão pela oportunidade concedida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite reunidos, buscando sermos um pouquinho melhores do que somos. Que assim seja. Na noite de hoje, a Andréia inicia o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, um capítulo que é tão belo e tão importante para todos nós, que todos os dias estamos precisando do perdão e precisamos perdoar. Então, a Andréia hoje nos fala sobre o tema Perdoai para que Deus vos perdoe. Andréia. Boa noite a todos. Boa noite. Por que será, né? Bom, a gente sabe, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a observar que coincidências não existem. A gente sabe que tudo se programa e vem toda de uma programação aí do alto, né? E começar um capítulo no início de ano, como esse capítulo, que já nos propõe a exercer uma tarefa tão complicada que é, muitas vezes, né? Porque muitas vezes nós bloqueamos o desejo de perdoar o outro, mas esquecemos também de pedir perdão, porque não somos perfeitos, né? E da mesma forma que muitas vezes, em algumas circunstâncias, a gente se encontra na condição de magoado, nós magoamos também, né? Em algum outro momento a gente passa por essa situação. E será que hoje a gente vai fazer essa reflexão? Será que esse processo de perdão, o perdoar, está, né, nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos para esse ano? Será que na mudança de 31 de dezembro para 1º de janeiro, a gente se propôs a perdoar alguém? Ou a pedir perdão para alguém? A gente pensa milhões de coisas, né, que a gente quer fazer no ano novo. E a gente se propõe a fazer coisas novas. Perdoar é uma delas. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver o que o Evangelho nos traz, né? O que Jesus nos propõe através do teu Evangelho. No capítulo 10, nós temos 3 posições dentro
do Evangelho de Mateus. No capítulo 5, ele diz, né, dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E no capítulo 6, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Justo, né? Será? Vamos lá. E também no capítulo 18, se vosso irmão pecou contra vós, ide e lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Nesses 3 trechos do Evangelho, nós vemos o perdão de uma maneira, né? E Jesus, lógico que naquele momento a gente não tinha ainda tanta compreensão da lei divina, né? Como hoje nós temos, uma compreensão mais branda, né? E tão clara a respeito da lei de causa e efeito, de todas essa coordenação que existe, né, dentro da lei divina, que não sai do eixo em momento algum, a não ser, né, que nós mesmos que nos colocamos às vezes fora desse eixo. Então, nesses 3 momentos que Mateus cita, as passagens que Jesus coloca a respeito do perdão, a gente pensa, né, que Jesus está aí, até mesmo pelo tema, perdoai para que que Deus vos perdoe, né? Seria mais ou menos uma barganha. Se você fizer isso, Deus faz isso. Não é assim? Mas naquele momento era assim mesmo, né? A gente tinha o pensamento em Deus, aquele Deus ainda que trazia o peso sobre a nossa culpa, sobre os nossos pecados, né? O entendimento que ainda se existia naquela época era esse. Mas hoje, nós estamos observando que essas passagens, da forma como Jesus coloca, nada mais é do que a explicação dentro das leis divinas. Então, a lei divina, quando nós nos propomos a trabalhar, né, a nossa jornada, a nossa vida dentro das leis divinas, a gente não erra, né? A gente busca acertar. É fácil acertar? Não. Nós erramos muito ainda. Então, o que seria o mundo perfeito? Onde a gente não tenha motivo para pedir perdão e nem para perdoar. Ou seja, já está numa proporção, né, de adiantamento moral, que a gente já não tenha mais motivos para perdoar ou pedir perdão. Por quê? Porque as nossas atitudes estarão coerentes com o nosso comportamento dentro das leis divinas, né? Então essa é a proposta da nossa evolução e que a gente está batalhando isso há milhões de anos, né? A nossa história enquanto humanidade prova isso. Então hoje a gente vai ver as colocações que Kardec faz a respeito nessa introdução do capítulo 10, porque é uma forma que a gente, e no decorrer desse mês, né, e do mês seguinte, a gente vai estar vendo os próximos temas dentro deste capítulo, o convite que Jesus faz realmente para que a gente tenha a consciência do perdão, a consciência do perdoar e ser perdoado, a condição que nós temos de nos melhorarmos de uma forma que
a gente não tenha mais que errar ou pedir o perdão, tá? Então, Kardec, a misericórdia consiste no perdão das ofensas, ou seja, né, toda vez que algo acontece de errado conosco, né, que alguém nos magoa ou nós magoamos, nós precisamos dessa resposta, né? Nós esperamos a misericórdia diante das nossas faltas, mas muitas vezes não estamos propensos a ter a misericórdia para as faltas de nossos irmãos, não é assim? E isso é um entrave muito forte, que a gente está lutando muito com isso. E é o maior entrave para a evolução espiritual de todos nós, que é o orgulho. Nós, quando temos o nosso orgulho ferido, é a pior batalha que se tem para superar essa falta, né? Essa perda desse equilíbrio que nós temos. Então, assim, é importante que a gente observe as condições que a vida vai nos proporcionando e quando houver a situação, a próxima vez que a gente se sentir ou alguém venha pedir perdão para a gente ou a gente na condição de ser perdoado, a gente possa refletir sobre essa noite, essa reflexão que traz o Evangelho. Porque não sou eu, mas somos todos nós. Nós temos as mesmas batalhas para a nossa evolução. Todos nós passamos pelas provas, né? E cada um encara da sua forma, de acordo com o seu adiantamento, da sua percepção e do seu entendimento. Então, perdoar, a gente vai ver que é muito mais do que aceitar as desculpas do outro. É uma decisão, é uma atitude, é uma mudança de comportamento, mudança até mesmo de sentimento. E Kardec continua, né? A misericórdia, ela tem a ver com a doçura, a brandura e a paz. Olha que interessante. Onde que nós vemos essas três características, né? A doçura, a brandura e a paz. Lá no Sermão do Monte. Jesus exemplificou essas três características, né? E é justamente isso, porque quando nós nos propomos a perdoar, a ter misericórdia de alguém, nós nos colocamos nessa condição, porque nós mudamos o sentimento de, muitas vezes, desejar o mal, desejar a vingança, desejar que o outro sofra como ele te fez sofrer. Não é assim? É um reflexo. Nós vivemos muitas vezes no dia a dia dessa forma. Nós nos ligamos no automático e vamos superando as coisas no dia a dia e a gente não se dá conta, não observa muitas vezes o que fazemos. E muitas vezes ultrapassamos os limites. Então é importante que a gente tenha consciência de tudo aquilo que a gente fala para o outro, das atitudes que nós temos, principalmente na nossa casa, que é a nossa primeira escola, é a primeira sala de aula que a gente tem quando a gente encarna, né? Então é a condição que a gente tem, porque nós estamos na família que necessitamos estar. Ela é perfeita? Não, eu não sou perfeito. Por que a minha família tem que ser perfeita? Os meus ali, né, que convivem comigo, precisam ser perfeitos. Eu também não sou. Tenho diversas falhas. E no dia a dia a gente mostra isso, né? Não adianta a gente querer que o outro seja perfeito se não somos. A gente precisa começar a aprender primeiro
a lidar conosco mesmos. Mudar é só a nós que a gente consegue mudar. O outro não. Mas a partir do momento que a gente começa a refletir e a pensar e a mudar as nossas atitudes, o outro vai observar essa mudança. E aí é a proposta que ele tem de mudança também. E aí sim, a gente vai conseguir viver nessa misericórdia com doçura, brandura e paz. Porque é tudo isso que Jesus vem mostrar pra gente. Que podemos ser melhores. O ódio e o rancor, alma sem elevação, sem grandeza. É fato. Todo mundo que age, né, nessa ira, nessa questão nesse atropelo de sentimentos no dia a dia, muitas vezes a gente ultrapassa esses limites, como eu disse, é justamente a forma que a gente tem e a gente está mostrando o que somos. Então, se nessas circunstâncias não somos perfeitos, é justamente essa questão. É simples assim. Quem é misericordioso, consegue viver em paz, ele já ultrapassou alguns bocados, né, de caminhada aí. Já entendeu muita coisa, já compreendeu muito. Mas ainda, né, quem ainda sapatilha aí, né, no dia a dia e vive guardando rancor, né, alimentando o ódio dentro de si, o desejo de vingança. Eu te perdoo, deixa pra lá, deixa nada. O desejo não é coerente com o falar, né, eu te perdoo só. Não é assim. É sentimento, é mudança de tratamento, tá? Esquecimento das ofensas. Alma elevada que se mantém acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Olha que interessante, Kardec fala a respeito de esquecimento das ofensas. Mas perdoar é esquecer? Não. O que Kardec quis dizer nessa questão de esquecimento, você não vai esquecer o que aconteceu. Mesmo porque isso está registrado na sua memória física. Não é espiritual só. O sentimento que lhe causou essa atitude, sim, é espiritual, você gravou. Porém, você pode mudar esse sentimento. O que aconteceu, não tem como mudar. Aconteceu. E a sua memória registrou. Então, esquecer a ofensa, não, é mudar o modo de ver. É mudar o sentimento. É mudar a condição que toda vez que você lembrar daquilo, você não sofre mais. É decidir esquecer. Deixar para lá, lembrar você vai, mas você não precisa mais sofrer. Isso é decisão. É de quem lhe causou a dor? Não, é minha. A dor é minha. Eu posso mudar, mas ninguém. Aquele que mantém o rancor apresenta-se sempre ansioso, desconfiado e cheio de fel. Não é assim? Quantas vezes a gente guarda, né? Às vezes vira até uma obsessão, né? De você gravar aquilo que aconteceu há anos e você não pode ver a pessoa na frente que você lembra tudo, te dá aquela angústia, aquela coisa horrorosa. Não é assim? É horrível viver dessa forma. A gente trazer esse sentimento pesado. Então, perdoar, mudar esse sentimento diante da ofensa é fundamental. É importante que a gente comece a querer viver melhor, a transformar as nossas condições de vida, do que sentir. Como eu quero me sentir? Eu quero ser feliz. Não é isso que todo mundo quer? Quando a gente passa no Réveillon, a gente não deseja felicidade para todo mundo? E principalmente para nós mesmos. Não é assim?
A gente deseja tudo de melhor, né? Muita saúde, muita paz. Muitas vezes a gente passa de branco querendo paz. A paz está onde? Está só na roupa? A paz está aqui, dentro de mim. Sou eu que vou alimentar dentro de mim os sentimentos que eu quero para a minha vida. Não tem como eu deixar de sentir, né, o ódio se eu alimentar essa dor. Ela só vai crescer. A pessoa que causou a dor, será que ela está sofrendo? Muitas vezes não. Às vezes a pessoa não tem a percepção do que causou. Porque quem sentiu fomos nós. Medir o sentimento é nosso. Não dá para a gente comparar a dor com ninguém. Porque eu sinto de uma forma, a Cecília sente de outra. Pode ser a mesma coisa, a mesma situação que a gente viva, mas cada um vai sentir de um jeito. E é assim. Aí você vai lá, você vê a pessoa feliz, né? Aí dá mais raiva ainda, não é assim? Aí cresce aquela ira. Vem tanta coisa, tanto ódio, tanto rancor. Quem está em paz? Quem consegue viver em paz dessa forma? Quem consegue passar um ano feliz trazendo rancor? Quem consegue desencarnar em paz levando consigo o rancor? Né? Porque nós continuamos. E olha só, não sei se isso é bom ou ruim para alguns, mas assim a gente vai levar tudo que a gente tá sentindo. Então é importante que a gente comece a mudar as nossas concepções de sentimentos que a gente traz dentro de si. E isso é uma proposta de Jesus. Jesus nos propõe essa felicidade nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é o feliz. Feliz aquele que é misericordioso. Aquele que se propõe a perdoar é calmo, manso e caridoso. Ele consegue viver de uma maneira mais em paz. Porque para ele consegue trabalhar dentro de si, deixando leve aquilo, abandonando aquela mágoa. Porque, gente, da mesma forma como a lei divina é para mim, é para todos. Então, quem sai por aí causando mal, magoando as pessoas, é feliz? No fundo, não é. Nós sabemos que a nossa condição, ela é para todo mundo está na mesma condição de evolução. Então, da mesma forma que eu vou aprender, todo mundo vai aprender. Seja no amor ou na dor. Qual é a nossa opção? Que a gente melhore, né? Que a gente aprenda a viver em paz. Buscando, né, essa paz dentro de nós. É fácil? Não é. Sabe por quê? Porque a gente ainda tem o orgulho, a gente traz o egoísmo dentro de nós mesmos. Então são condições assim que atrapalham, né, o melhorar. Ao causar um mal, seu inimigo, você se torna inferior a ele. Ao se vingar dele, você se iguala a ele. Ao perdoá-lo, você se torna superior a ele. Benjamin Franklin. Olha que interessante. Toda vez que alguém nos magoa, às vezes a gente quer, né, que a pessoa pague na mesma moeda. Ai, que coisa mais antiga, né? A gente vê na nossa história da humanidade
a lei lá, né, de olho por olho, dente por dente. Não era assim lá atrás? Será que hoje a gente ainda deseja que se pague na mesma... Às vezes a gente até tem um desejinho assim, né, de vingancinha, alguma coisa assim. Às vezes a gente nem quer nada, mas quando acontece, ah lá, tá vendo, tá pagando. Não é assim? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente emana, sabe? Que a gente deixa sair do nosso pensamento. Porque é energia, gente. Então, são atitudes assim que a gente vê, né? Nossa, eu perdoei, tá tudo bem. Mas a pessoa se lasca ali na frente, tá vendo só? Não é assim? A gente tem que tomar muito cuidado. E Allan Kardec ainda coloca: aquele que se dispõe a perdoar, como poderá reclamar, reclamará, né, o perdão de suas próprias faltas? Como a gente pode pedir a Deus perdão pelas nossas ofensas, assim como nós temos perdoado? Será que temos perdoado o suficiente? Não é? Olha como Jesus é inteligente. Ele nos chama atenção a respeito do perdão, dessa ligação nossa com Deus. Não é uma troca, mas é uma condição que nós temos de evolução. Como que eu vou evoluir sem estar dentro das leis divinas? Praticar, né, toda a minha vida na condição, né, em rumo da felicidade suprema, se eu ainda faço algumas coisas que não são legais. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. É o tal do 70 vezes 7. Isso foi tão difícil para Pedro, né, perdoar Mateus, como cobrador de impostos que ele era, e ele tinha ainda muito rancor de Mateus, e diante de tantos ensinamentos que Jesus ali propôs àquele grupo, como poderia ele, né, colocar, ele não sabia como perdoar Mateus. E aí ele pergunta para Jesus, né, como que eu vou, né, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E aí Jesus fala, só 7 vezes? Não. E ainda 70 vezes 7 vezes é pouco, né? Então a gente não pode ter, Kardec analisa isso dessa forma também, porque a gente não pode impor um limite. Ah, eu te perdoo dessa vez, da próxima não. É a condição, né? É a condição que às vezes a gente coloca. E aí existe 2 tipos de perdão, que Kardec faz uma observação muito interessante. O generoso, que é sem exposição alguma sobre o ofensor, poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Olha, esse sim. Humilhante, a condição humilhante também. É aquele que o ofendido se impõe sobre o ofensor, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Na verdade, não é bem o perdão, né? É aquela condição, eu te perdoo, mas ele humilha. Ele coloca ali aquela condição pesada mesmo, né? E muitas vezes ainda diante de plateias. Então, olha como que é essas 2 condições também. Qual será que tem um peso maior? Na condição de elevação espiritual. É aquele que preserva. Sabe por quê? Porque o humilhante, ele está alimentando o teu orgulho próprio. E ele não perdoa de coração. Ele antes tem que espizinhar.
É justo isso? Será que eu estou sendo realmente misericordioso? Causando ali, né, uma provável outra questão que pode até nascer de novo, esse sentimento, que não é bom. Então Kardec coloca essa observação também nesse trecho, que é justamente para a gente analisar de que forma que nós somos misericordiosos realmente, de que forma que estamos dispostos a perdoar, tá? Bom, as reflexões, o perdão, ele é atitude, é escolha. A única pessoa que pode perdoar é você. É uma escolha sua perdoar. Muitas vezes não lhe pedem o perdão, porque muitas vezes as pessoas não se tocam de que magoaram. Então você vai esperar a vida inteira essa pessoa pensar que te magoou e vir te pedir perdão? Ou você vai pensar, o meu irmão está equivocado, mas deixa pra lá, né? O que acontece, a vida vai mostrar para ele o seu erro, né? Muitas vezes a gente decide, a gente deixa mesmo pra lá muitas coisas. A gente consegue perdoar, principalmente as coisas pequenas, né? Que a gente não fica cobrando. Mas, naturalmente, a gente vai, né, percebendo que não adianta você ficar alimentando um sentimento de rancor, ou de ódio, ou de mágoa, porque aquilo vai te fazer mal. Então, muitas vezes, ele nem percebeu que te magoou. E aí? Às vezes a gente fica com aquele pensamento, aquele sentimento ruim, e a pessoa nunca vem te pedir perdão. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos colocando, né, as nossas expectativas sobre o outro. E isso não é legal, sabe por quê? Porque essas expectativas são minhas. Tem um parâmetro que eu entendo, mas que nem sempre o outro compreende. Quantas vezes, eu acho que alguém já passou por isso, quantas vezes a gente se magoa com as pessoas, achando que elas são alguma coisa, mas no fundo as atitudes dela mostram que não é assim. Todos os dias a gente vê situações nessa condição, né? Mas isso é uma questão de perspectiva nossa. Às vezes a gente conhece uma pessoa, nossa, aquela pessoa muito legal, mas as atitudes dela vão provando que não é assim. E a gente fica ainda alimentando, nossa, mas aquela pessoa é legal, até que um dia realmente ela mostra que ela não é aquilo que a gente imagina que seja. E aí? Ela deixou de ser o que ela é? Não, ela está vivendo da maneira dela. O que quebrou foi a minha expectativa sobre aquela pessoa. Foi a minha, né, a forma como eu aprendi, eu às vezes imaginei fazer, né, a pessoa ser uma coisa e não é. Não é bem assim. Diferente, né, daqueles que convivem conosco. Por isso que família, às vezes a gente tem uma coisinha aqui, uma rusguinha aqui, uma outra ali, não é assim? Porque a gente se mostra na nossa intimidade. Nós somos o que somos. Não dá para fingir, né? E as relações humanas, as relações sociais são assim. Só que é importante que a gente comece a observar mais, a prestar atenção no nosso grupo de amigos, nas pessoas que convivem comigo no trabalho. Em casa é lógico, né? A gente tá ali todo dia convivendo, né? A gente já sabe como que a pessoa é e as pessoas sabem como somos também.
Muitas vezes a gente não corresponde às expectativas das pessoas, não somos perfeitos, né? E é assim. Mas é importante saber que nós estamos encarnados num planeta de diversidade. E é justamente essa diversidade que vai me ensinar a crescer, vai me ensinar a lidar, né, com os meus problemas e todos aqueles que a gente vai se propõe a encarnar para isso, tá? Amar é jamais ter que pedir perdão, é evolução. Vocês já ouviram essa frase, né? Amar é jamais ter que pedir perdão, realmente. Mas esse amor é o amor sublime. Não é o amor condicional que nós estamos ainda oferecendo aqui. Porque nós colocamos condições no nosso amar. Eu amo você, mas você tem que ser assim. Não pode ser daquele jeito. Não é assim? A gente coloca condição. O amar, que é jamais ter que pedir perdão, é justamente o amor sublime que já não temos mais a condição de precisar pedir perdão ou ser perdoado. Ou, né, perdoar também. Porque assim, já é uma condição evolutiva de que nós estamos muito melhores do que somos hoje. Então, realmente, essa frase é verdadeira. Amar é jamais ter que pedir perdão. Porque é aquela condição que eu não vou fazer nada de errado mais e também o outro também não faz mais nada de errado. Nossa, gente, a gente ainda tem muito que superar, tá? É uma coisa assim que é o que Jesus falava, o amor na sua sublimação. E é justamente esse o objetivo que Deus nos deu quando nos criou. Nós somos criados simples e ignorantes, mas nós chegaremos num patamar superior. E aí sim, esse amar vai fazer sentido. Lavar a alma. Perdoar é lavar a alma. É não trazer mais resquício nenhum, de mágoa nenhuma, de peso nenhum, de sentimento ruim nenhum. Quando você encontrar a pessoa, você abraça. Você está naquela condição de que não, sabe, não guarda mais. Agora também, eu falei no abraçar, a gente perdoa, mas também você não tem que trazer para o teu... É lógico, né, gente? Que a gente tem que ser racional. Isso até mesmo Jesus disse. Né? Nós precisamos ser vigilantes nas condições de sociedade que nós estamos inseridos, né? Mas é justamente deixar os sentimentos ruins para trás, tá? Perdoar é ter o domínio sobre seus sentimentos, é equilíbrio. Quando eu decido perdoar, eu estou colocando uma condição de sentimento que eu não vou mais ter. Eu não quero mais para mim. Tudo bem, passou. Aconteceu isso, ótimo, aprendi. Porque a gente aprende mesmo. E a pessoa que magoou, ela vai aprender também, de alguma forma. Lei de causa e efeito não é só para uma pessoa. É todo mundo. Tá? Perdão refere-se à sua cura e não à pessoa que o fez sofrer. Perdoar é uma atitude íntima. É uma decisão tua. O seu perdoar, você nem precisa falar para a pessoa que você perdoou. Basta estar no seu sentimento. Se um dia essa pessoa se tocar e vir falar com você, mas tudo bem, já lidamos com isso, já lidei com essa situação.
Ai, como é bom, né? A gente deixar para lá, né? E não guardar, tá? E perdoar é diferente de esquecer. Como eu disse, a gente não esquece aquilo que a gente vive. A gente pode amenizar, né, a situação e realmente decidir que aquilo não vai fazer parte mais de mim. Não vai mais me fazer sofrer. Então eu supero, tá bem? Tem uma mensagem? Busca no silêncio a inspiração do Senhor. E o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Jesus pediu perdão. Para ele? Para aqueles, né, que causaram aquela situação. E essa mensagem é de Meimei. Ela está no livro O Espírito da Verdade. Nós temos inúmeras situações, colocações, citações. Na literatura espírita, nós temos grandes escritores, grandes espíritos que trouxeram para a gente mensagens como essa, que nos faz refletir a respeito do que desejamos para nós e a condição que nos colocamos dentro da nossa própria evolução. Se eu quero ser feliz, eu tenho a condição de me fazer feliz, de ser feliz. Basta eu querer, né? Aí, tem uma outra situação também. Foi preciso perder para que eu ganhasse de verdade. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Sem provas não tem aprovação. E a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Eu quero, antes de encerrar, eu vou pedir licença para o nosso grande amigo Isaías Claro, desse livro, Uma Visão Espírita, a respeito dos 7 pecados capitais. Ele faz a dissertação a respeito da ira. E tem uma colocação, uma dissertação dele aqui, que se és espírita realmente, eu vou citar algumas situações. Observa, você que é espírita, se és espírita verdadeiramente, conheces o Evangelho de Jesus e estruturadora filosofia espírita. Se os tens em tua vida, recordarás que vives em um planeta escola cuja população, em sua grande maioria, é composta de almas pouco educadas. Previsível, portanto, que a qualquer momento haverás de deparar-te com acontecimentos desagradáveis e pessoas incipientes, que estão apenas começando a exigir-te boa vontade e calma, se és espírita realmente. Reencarnaste para progredir. O que é que estamos fazendo aqui? Progredindo. Para alcançares este objetivo, necessitarás realizar novas e positivas escolhas. O perdão é uma escolha que a pouco e pouco irão modificando o quadro de tuas lutas e de tuas conquistas relevantes. A caminhada é longa até a vitória plena, mas a alcançarás certamente. Isaías, ele comenta a parte da ira, que é um dos 7 pecados capitais, né? E é muito interessante, deixa aí a indicação dessa leitura. Não é fácil,
nós precisamos superar, né? E o perdão é a maior vitória contra quem? O orgulho. O orgulho é o maior entrave que o Espírito tem na tua jornada para a sua ascensão. Porque é ele que a gente insiste em alimentar e que nos prende de uma tal maneira que nos aprisiona a sentimentos ruins. Porque a gente se sente ferido pelo orgulho. Se eu começar a trabalhar esse orgulho, certamente eu vou conseguir, né, ter uma vitória melhor a respeito de, né, trabalhar mais a minha humildade, reconhecer as minhas falhas, reconhecer que sou falho para com todos também que estão aí ao nosso redor, né? Não somos perfeitos, não estamos ainda nessa condição de perfeição, tá? E aí, perdoar é possível, evoluir é inevitável. Inevitavelmente você está evoluindo, mas perdoar, ele é possível também. E a gente consegue, né? Trabalhando isso dentro de nós, a gente se melhorando, tá? Vou deixar também uma outra indicação. Esse livro aqui é Jesus, a inspiração das relações luminosas. Gente, ele trata todo tipo de relações que nós temos. É um livro da irmã Cidufo, do escritor Vanderlei Oliveira. Esse livro é fenomenal, porque todo mundo que já se magoou, né, que traz alguma dor causada, né, nos relacionamentos, nessa perspectiva que a gente tem, né, essa coisa de colocar muita expectativa sobre as pessoas, sobre as nossas relações, Irmã Cidufo, ela é muito perfeita. Então eu deixo aí a indicação desse livro, tá? É Jesus, a inspiração das relações luminosas. Muito bom também. Então, para a reflexão da noite, era essa. Gratidão, e que em 2025 a gente se proponha realmente a ser feliz, deixando essas arestas, né, para trás, buscando mudar o nosso interior, porque aí sim a gente consegue realmente fazer um 2025 diferente, tá bem? Obrigada.